Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de mais um sábado estar em sua casa. Te agradecemos por ter o teu Santo Espírito nos ungindo. Habita em nós durante essa manhã. Habita em mim, habita cada pessoa que vai ouvir a tua palavra. Também te pedimos, Senhor Deus, que tu proteja todos os desbravadores que estão acampando hoje. Unge o pastor que está ali com eles, que tudo possa ser feito de acordo com a tua vontade, que eles possam ter uma experiência contigo também. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você notou, mas a gente tinha pouca criança aqui na frente hoje, e a razão é essa, eles estão acampando. Os desbravadores estão no acampamento esse final de semana, o nosso pastor está lá com eles. Então, mantenhamos eles em nossas orações, para que o Espírito do Senhor também esteja ali com eles e que eles vivam uma experiência com Jesus, porque as crianças também vivem experiências com Jesus. Eu queria ler mais uma vez com vocês Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu penso que todos nós queremos ir para o céu, não é verdade? Eu quero, e eu nunca pensei tanto em ir para o céu como nesses últimos dias, e confesso que tenho ficado muito nervosa também. Pensar nesse tema tem me deixado nervosa, mas também feliz, né? Deus tem muita coisa para a gente. E eu confesso que, desde que eu recebi o convite para estar aqui nessa manhã, toda semana eu ensaiava em chegar aqui no sábado e falar com o pastor Manolo. E dizer, pastor, eu não vou conseguir. Então, o senhor, por favor, com antecedência, já providencie outra pessoa. Mas eu não sei o que acontecia. Quando eu chegava na frente dele, eu ficava com tanta vergonha, e aí não tinha coragem. E aí o dia chegou e eu fiquei mais nervosa ainda. Então, me mantenham em suas orações toda essa manhã. Porque se alguém pensa que eu não deveria estar aqui, eu sinto muito em dizer para você que eu também acho a mesma coisa. Eu concordo plenamente com você. Então, perguntei para o pastor a sugestão do tema, e ele piorou as coisas para mim. Ele disse assim, fale o que vier ao seu coração. Então, eu preferia que ele tivesse me dado um tema, porque eu ia estudar aquele tema. Agora, o que vier ao meu coração está mais complicado, né? O que é que vai vir de bom, então? Então, um dia, eu não sei, me veio um pensamento assim, justamente essa pergunta. Eu quero mesmo ir para o céu? E eu fiquei pensando, não sei, talvez algumas coisas que estavam passando e por isso me veio essa pergunta, eu quero mesmo ir para o céu? E eu disse, ai, Jesus, eu acho que é isso. Eu acho que o Senhor quer que eu vá nessa direção, que eu comece a estudar esse assunto. E, à medida que eu fui estudando esse assunto, eu fui percebendo que Jesus não estava me chamando para falar para vocês. Eu confesso que tudo que eu estava estudando, Ele queria que eu estudasse. Talvez, se eu não tivesse que estar aqui hoje, nessa manhã, eu jamais estudaria isso. Eu jamais procuraria conhecer o que eu conheci esses dias. Então, me mantenham em suas orações. Jesus falou primeiro comigo e agora eu vou compartilhar com vocês. Ir para o céu. A gente, quando pensa em ir para o céu, a gente pensa naquele lugar muito calmo, tranquilo. Quando a gente pensa no céu, a gente pensa naquele lugar muito calmo, muito tranquilo. Uma vez eu escutei um pastor brincando com relação a isso. Ele disse assim, a gente parece que só pensa no céu que nem aquelas gravuras. Desde pequena, eu lembro, as gravuras sobre o céu, era aquele jardim, as pessoas todas com aquela bata branca, todos descalços. E eu ri quando ele falou assim, eu não consigo imaginar uma mulher querer ir para o céu, porque todas vão estar usando o mesmo vestido e não vão estar usando sapatos. E eu achei muito interessante isso, porque realmente, né, mulher gosta de sapato. Eu achei muito engraçado. E eu acredito que o céu não vai ser tão simples assim, não. Eu comecei a imaginar o céu uma coisa muito legal, muito mais interessante do que as gravuras que a gente vê. É claro, essas gravuras querem passar para a gente paz, tranquilidade, e vai ter tudo isso lá. Mas eu comecei a imaginar um céu mais dinâmico, um céu mais movimentado. Quando a gente está
para se mudar, a gente pensa muito na nova casa, a gente pensa, se a gente está construindo, a gente pensa onde vai colocar os armários, a gente pensa na cor das paredes, no tapete que vai usar. Se a gente tem filho, a gente pensa nas escolas ao redor, como é. A gente faz muito planos para a nossa mudança aqui na Terra. Mas a gente tem parado para pensar sobre a nossa mudança lá para cima? A gente tem parado para pensar como vai ser, o que é que a gente vai deixar aqui na casa velha e o que é que a gente vai levar para a casa nova? Será que a gente dedica tempo pensando nisso? Talvez, não sei, a gente quer mesmo ir para lá? Quando a gente vai se mudar, a gente pensa muito na nossa casa nova. A gente até esquece o que tem dentro da velha e a gente passa a pensar só como vai ser lá, aonde a gente vai arrumar. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar mais nessa mudança, porque essa mudança não vai ser temporária, como aqui. A gente muda muito aqui. Mas a nossa mudança vai ser eterna. Ela não vai ser temporária. A gente tem que pensar muito sobre isso. A boa notícia é que a gente não vai precisar encaixotar nada. Aquele trabalho todo que a gente tem quando a gente muda aqui, não vai precisar. Nossos amigos também vão ficar contentes, não vamos chamar eles para carregar peso. Vai ser muito legal. Eu acredito que até os nossos amigos vão querer ir com a gente, vão querer nos acompanhar. A outra notícia que eu não sei se é tão boa assim é que a gente só vai levar o que está dentro da gente. E aí, a gente tem que pensar mais um pouquinho. Porque o que a gente vai levar, a gente não vai poder ter ajuda para carregar. A gente vai ter que levar sozinho. Então, a gente deveria começar a pensar mais. Eu comecei a pensar mais sobre isso. Não vou poder chamar ninguém para me ajudar a carregar. Eu vou ter que levar isso sozinho, e é só o que eu tenho dentro de mim. E aí, será que o que eu vou estar levando, quer dizer, que eu penso que eu estou levando, está me deixando tão pesada, mas tão pesada, que eu não vou conseguir voar? Porque a gente também não vai ter ajuda da NASA para chegar no céu. A gente vai voando. Se alguém não sabia disso, a gente vai voando. Então, assim, eu imagino que a gente precisa estar muito leve para a gente poder voar e encontrar com Jesus nos ares. Então, mais do que falar do céu, que a gente já sabe tudo isso, que vai ter ruas de ouro e as portas são pérolas e tem muita pedra preciosa lá. Quem gosta de brilho, eu confesso que eu gosto um pouquinho de brilho e não uso muita roupa muito brilhosa porque eu tenho muita vergonha, mas eu acho que se eu fosse indiana eu ia me realizar. Porque alguns amigos meus já sabem que se eu fosse indiana eu ia amar aquelas saias cheias de pedras. Eu acho muito bonito. Então, o céu tem muito brilho, muito, muito brilho. E eu acredito que é muito lindo. E eu acho que realmente vai ser maravilhoso olhar para aquele rio de cristal, pedras preciosas. Eu acho isso muito lindo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma parte mais prática. O que é que a gente vai fazer no céu? Eu já ouvi pessoas falarem, e eu fiquei muito triste, porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, nossa, o céu deve ser muito chato. Não vai ter nada para fazer no céu. Falam que a gente não vai ficar nem cansado, então é porque não vai ter nada para fazer. E eu sinto muito em pensar que eu acho que muita gente pensa assim também. Algumas pessoas acham que o céu é uma monotonia tão grande e que aqui é mais interessante, aqui tem mais tecnologia. E que no céu não vai ter tecnologia. Eu não acredito nisso, não. Porque, assim, tudo que a gente tem aqui, o homem fez com a inteligência que Deus deu. Então, se o homem foi inteligente para fazer um celular, para fazer um telefone, e a gente se comunicar com a pessoa do outro lado do mundo, eu acho que no céu vai ter muito mais que isso. Eu acho que vai ser uma coisa mais incrível. Eu acho que quando a gente quiser ver alguma história assim, eu queria ver tanto como foi que o Mar Vermelho se abriu, então a gente vai ter uma tela assim enorme, assim, que vai passar aquela cena viva para a gente. Eu imagino o céu assim. Eu imagino um céu muito moderno, muito tecnológico, porque o céu não poderia ser menos do que a gente tem aqui na Terra. Então, eu acho que o céu vai ser muito moderno. Eu acredito que vai ter muita tecnologia no céu. Talvez alguns
nem queiram ir para o céu, porque não vai ter certas tecnologias, mas mudem de ideia, vai ter melhor que isso aqui, vai ter bem mais. Tanto o avanço da ciência, o céu não ia ficar atrás disso, né? Eu acho que o céu tem muitos recursos criativos, tudo se renova muito. A gente acha que os iPhones vêm com muita rapidez, mal dá tempo a gente aprender a usar um, já tem um modelo novo. A ciência está muito avançada. E eu acredito que o céu vai ser mais rápido ainda, porque a gente vai ter uma eternidade. Então, vai ter muita coisa mudando lá. E eu também vejo um Deus alegre. Eu não vejo um Deus carrancudo, que reclama o tempo todo, como a gente acha. Talvez por a gente murmurar tanto, a gente pensa que Deus é assim também. A gente está sempre reclamando tanto, e muitas vezes a gente reclama e murmura por causa dos não de Deus, e aí a gente pensa que Deus é assim. É uma pessoa carrancuda que está sempre, e o tempo todo reclamando da gente, o tempo todo dizendo não. Mas os não de Deus não é para deixar a gente triste, chateado. Os não de Deus é para nos dar coisa muito melhor, porque a gente é tão limitado, a gente é tão pequeno, que quando Ele diz não, a gente acha que aquilo é tudo, que a gente não vai ter nada mais. Se a gente não pode aquilo ali, acabou. E não é isso. Se Deus diz não, é porque Ele tem coisa muito melhor para a gente. Então, eu penso o céu assim, um lugar muito legal, muito moderno e um Deus muito alegre, criativo. E Isaías diz para a gente, assim, lá em Isaías 65, e Deus não deixou a gente sem informação sobre o céu, não. Na verdade, Deus deu muita informação sobre o céu para a gente. Acho que para ajudar a gente a ter vontade de ir para lá. Então, Isaías 65 diz que as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e tristeza, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. A gente vai trabalhar, sim, mas a gente vai esbanjar o fruto do nosso trabalho. Já pensou? Às vezes a gente trabalha tanto e usa tão pouco, né? A gente usa o fruto do nosso trabalho muito para compromissos, para dívidas. No céu, a gente vai trabalhar sim, mas a Bíblia fala que a gente vai esbanjar o fruto do nosso trabalho. Imagina que gostoso isso, né? Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Outra coisa, também teremos muita música. Eu imagino essa orquestra no céu. Eu não posso esperar para ver a nossa orquestra no céu. Imagina, vão tocar músicas que a gente nunca ouviu. E o melhor, o que me deixa mais feliz, de repente eu vou poder solar no céu, porque aqui eu só canto em coral, porque eu me escondo a voz atrás dos talentos que nós temos. Mas no céu, quem sabe eu vou poder solar, não é verdade? Vou ganhar uma voz perfeita. Mais uma coisa que me deixa muito feliz em poder ir para o céu. O Espírito de Profecia nos fala que toda faculdade se desenvolverá e toda capacidade aumentará. Isso quer dizer que teremos muito o que fazer por lá, porque nenhuma capacidade se desenvolverá se ela não é usada. Isso vale aqui também. Mas no céu ainda estaremos usando nossas faculdades e ainda seremos capazes de fazer muita coisa. Eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Mas olha o que o Espírito de Profecia fala. Os maiores empreendimentos serão levados avante, as mais altas aspirações realizadas, as maiores ambições satisfeitas. E, todavia, surgirão novas elevações a galgar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos assuntos a apelarem para as forças do corpo, mente e espírito. Deu para entender que no céu a gente vai ter muito desafio? Você é um empreendedor? Você tem muitas ideias para muitos negócios?
No céu, você não vai ter uma vida monótona. Imagina, os maiores empreendimentos serão levados avante. Você imagina que montar uma Apple é uma coisa grande? Você imagina que o dono da rede, o Walmart, trabalhou muito? Eu penso que quem vai para o céu vai construir mais. Eu penso que quem vai para o céu vai desenvolver mais. Eu não sei como vai ser, mas a palavra inspirada está dizendo que vai acontecer. Os maiores empreendimentos serão levados avante, as mais altas aspirações realizadas. Se você desejou uma coisa aqui e você não conseguiu realizar, no céu você vai realizar isso e muito mais, porque as mais altas aspirações serão realizadas. As maiores ambições serão satisfeitas. Se você sempre quis o melhor para você e não conseguiu o que você queria, no céu você vai conseguir muito mais, porque as maiores ambições serão satisfeitas. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Não vai ter mais nada escondido, Deus vai revelar tudo para a gente. No céu, o PhD não vai ser o limite. Você não vai parar de estudar nunca, você vai estudar por toda a eternidade. Então, se você é uma pessoa ambiciosa, e eu quero deixar bem claro para a gente não confundir ambição com ganância, porque hoje em dia se confunde muito ambição com ganância. A palavra ambição tem sido levada para um outro lugar, misturando muito com ganância. Mas não é assim. Se você é uma pessoa ambiciosa, não pense que no céu você não vai ter motivações para buscar sempre algo melhor, porque Deus quer sempre algo melhor para a gente. Os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam do tesouro do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. E ao transcorrermos os anos da eternidade, trarão abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Verdades que nunca pudemos compreender. Eu nunca pude compreender o plano da redenção. Nunca. É muito grande para a minha mente. Nunca. Como? Por quê? Deus poderia criar tantos outros mundos como Ele tem criado. Mas por que tudo isso por mim? Que diferença eu faço nesse mundo para que Ele possa vir aqui e fazer o que Ele fez? Eu não consigo. É muito grande para a minha mente. Mas sabe quem vai ser o nosso professor no céu? O nosso professor no céu vai ser o próprio Jesus Cristo. Ninguém melhor para explicar para a gente o plano da redenção. A gente vai passar a eternidade aprendendo sobre isso. Lembra quando aqueles 2 discípulos falaram como ardia o nosso coração? Sabe por quê? Porque eles estavam na companhia de Jesus. Eles estavam ouvindo Jesus falar a palavra. Então, imagina, eu acho que no céu o nosso coração vai arder o tempo todo, de tão bom que vai ser estar na companhia de Jesus. Tudo que a gente quiser saber, a gente vai perguntar ao próprio Cristo. A gente não vai precisar de Google no céu. Nem a gente vai receber mais a resposta assim, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente de vez em quando escuta assim, não entendi o que você quis dizer, não entendi a sua pergunta. No céu, Jesus não vai dar essa resposta para a gente. No céu, Ele vai responder tudo nos mínimos detalhes. Livres da imortalidade, nós vamos alcançar voo para mundos distantes. Olha aí, mais uma vez, voando. Vamos visitar planetas voando. Nós receberemos uma coroa de ouro, nosso conhecimento será progressivo. Mas, para herdar tudo isso, a gente tem que fazer alguma coisa. Assim como para a gente mudar de uma casa para outra, a gente tem que investir um pouquinho, né? Comprar a casa, fazer alguns reparos, colocar algumas coisas no lugar. Para a gente ir, a gente vai ter que também fazer alguns reparos. A gente também vai ter que fazer alguns investimentos. Vai ser tudo muito maravilhoso. E Jesus já preparou tudo o que Ele podia para a gente ir. Mas existem alguns detalhes que só quem pode fazer é a gente. Então, eu fico me perguntando, eu quero mesmo ir para lá? Se eu parar para meditar mais no amor e no sacrifício de Cristo, vai me ajudar a me animar um pouco mais. Se eu parar para pensar na vida que eu vou ter lá, vai me ajudar a ter mais vontade de ir para lá.
Mas eu preciso ser muito sincera comigo mesmo. Eu preciso ser muito sincera com o meu eu. Se eu sei que algo pode me tirar de lá, por que eu insisto tanto em carregar? Se lá é tão bom assim, se Jesus já fez tudo o que ele podia fazer, mas existem algumas coisas que dependem de mim, por que eu insisto em carregar algumas coisas que podem me tirar de lá? Se eu quero mesmo ir para o céu, porque eu fico medindo tanto a linha do que é pecado e do que não é pecado. Eu fico medindo muito essa linha. Se é pecado, eu não posso fazer. Se não é pecado, eu faço. Eu posso. Não é pecado, não me tira do céu. Não é bem assim. O texto de hoje, se a gente ler de novo, no finalzinho lá, ele fala assim: mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E eu pude descobrir que nem sempre a vontade do meu Pai que está nos céus é classificada como pecado. Tem muita coisa que Ele quer que eu faça, ou tem muita coisa que Ele não quer que eu faça, mas não está classificado como pecado. E aí, eu não me importo com isso, porque eu só coloco a minha concentração no que é pecado e no que não é pecado. Muitas coisas que não têm nome de pecado vai sim me impedir de entrar no céu. Sabe, a gente costuma, às vezes, principalmente quando a gente recebe alguma admoestação, a gente usa, eu já usei muito, uma frase que diz assim: mas Deus conhece meu coração. Não foi bem assim, mas Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu sou boazinha, Ele sabe que eu não queria fazer isso, Ele conhece meu coração. E eu compreendi que essa frase, ela pode me condenar grandemente. Eu posso falar essa frase para a minha própria condenação, porque, de verdade, Deus conhece o meu coração. E Ele sabe muito bem que quando eu uso dessa frase para me justificar ou para me explicar com alguém, Ele sabe que, no fundo do coração, eu estou usando essa frase para esconder os meus desejos, as minhas vontades, que eu não quero me livrar delas. Então, eu digo: Deus conhece o meu coração. Não é bem assim. E eu tenho ficado com medo dessa frase. Eu tenho procurado não usar, porque Deus conhece o meu coração mais do que eu mesmo. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Não podemos confiar no nosso coração. Não podemos. Nós temos que agir racionalmente. A emoção é muito boa, a emoção é muito gostosa. A emoção nos traz sentimentos, mas a razão vai nos ajudar muito mais a chegar no céu. Por isso que a gente tem que realmente acreditar que Deus conhece o nosso coração e rever muitas coisas na nossa vida. Ele deixa muito claro para mim que a minha maior luta não é nem sequer contra o inimigo, porque Jesus já venceu ele por nós. Ele já está vencido. A minha luta não é contra ele. Isso é um assunto do mundo invisível. A minha luta é contra eu, Fabiane. Eu quero muito ir para o céu, mas eu tenho uma batalha muito grande a vencer comigo mesmo, com a natureza que eu tenho, porque na natureza que eu tenho, Jesus não se encaixa. E eu preciso rever essa natureza. Eu não posso apenas me conformar que eu vivo no mundo de pecado e essa é a natureza que eu tenho. Não, porque Jesus deu recursos para a gente mudar essa natureza. E como eu disse, o que a gente vai levar para o céu é só o que tem dentro da gente. Então, se a gente não mudar essa natureza, está difícil. Quando eu quero muito as coisas que o mundo me oferece, quando eu luto para conseguir as coisas que o mundo me oferece, não está nada de errado, tá? Lutar para a gente conseguir sempre coisas melhores aqui. Mas o problema é quando eu coloco a minha atenção só nisso, apenas nisso. Quando o meu tempo é só para isso. Quando eu digo que eu não tenho tempo para Deus, impossível. Às vezes eu ficava até chateada com Jesus. Eu já cheguei a dizer para ele que ele foi injusto a dar 24 horas, porque eu não estava conseguindo fazer as coisas em 24 horas. Eu estava tendo que dormir menos para poder dar conta do que eu tinha que fazer. Mas aí depois, a gente reconhece que Jesus sabe as coisas bem mais do que a gente. Se ele deu 24 horas é porque eu tenho que me encaixar nisso aí.
E a gente também tem que ter consciência de que não é do dia para a noite que a gente vai acordar. Ai, hoje eu estou morrendo de vontade de ler a Bíblia. Hoje eu estou morrendo de vontade de estudar o espírito de profecia. Não, não é assim, não. A nossa natureza não permite que seja assim. O primeiro passo tem que ser, mesmo sem eu querer. Se eu tenho a vontade mesmo de ir para o céu. Eu tenho que dar o primeiro passo sem querer. Eu tenho que reconhecer que não vem naturalmente. Então, eu tenho que dar o primeiro passo contra a minha vontade. Sabe aquele remédio que é bem ruim? Bem ruim, que a gente não gosta de tomar, mas a gente tem que tomar e a gente obriga as crianças a tomar porque a gente sabe que a gente vai se sentir melhor? Pois é. Não que a Bíblia seja ruim, não que a palavra de Deus seja ruim, mas é porque eu não quero. É difícil. Não... A gente está tão viciado nas coisas desse mundo, que são tão coloridas, tão rápidas, tão interessantes, que quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente cansa, a gente não consegue passar muito tempo. 5 minutos lendo a Bíblia já cansou, e se eu fechar a Bíblia eu não me lembro mais do que eu li. Então, a gente tem que fazer um exercício, tem que fazer uma disciplina, a gente tem que parar, sentar e ler. Nem que a gente leia o mesmo verso 10 vezes e no outro dia a gente lê de novo mais 10 vezes. E a gente ora pedindo ajuda do Espírito Santo. E um dia o Espírito Santo vai ver que a gente realmente está com essa vontade, que a gente realmente está lutando. E ele vai ajudar a gente, ele vai carregar a gente. E ele vai dar poder para a gente entender a palavra de Deus. E a partir daí a gente vai começar a ter vontade de fazer. Porque no começo a gente não tem vontade. Mas a gente tem que pedir, e a gente tem que implorar, e a gente tem que fazer mesmo sem ter vontade. Porque a gente não faz... Todos vocês aqui têm vontade de acordar 3 horas da manhã para trabalhar? A gente tem vontade de ficar trabalhando até meia-noite? No domingo, a gente tem vontade de acordar cedo para trabalhar. Poxa, domingo é o único dia que eu posso acordar um pouquinho mais tarde. E a gente tem vontade, isso aí vem natural, assim, a gente fica feliz da vida porque tem um trabalho às 3 da manhã. Não, não é assim. A gente vai porque a gente sabe que a gente tem que ir. A gente sabe porque é a oportunidade que a gente tem de pagar nossas contas. Então, a gente sabe que é a oportunidade que a gente tem de ir para o céu. Então, a gente tem que começar a fazer, mesmo sem ter vontade, mas o Espírito Santo vai ajudar. Jesus vai ficar tão feliz em você lutar para fazer uma coisa que não é da sua natureza, que ele vai encher você de prazer para fazer isso. Vai chegar uma hora que você nem vai conseguir mais deixar de fazer, porque você vai se sentir tão bem fazendo. Mas não se iluda. É uma luta diária. Não é porque você vai ter vontade hoje que amanhã você vai ter de novo. Não, você tem que continuar pedindo. Tem que continuar pedindo. Porque Jesus respeita, Jesus espera o nosso tempo, mas o inimigo dele não. O inimigo dele vem e coloca diante da gente muita coisa boa, muita coisa animada, muita diversão, muito passatempo, e muitos problemas e muito trabalho também, para que a gente se convença de que não vai dar hoje para fazer isso. Sabe, querer ir para o céu é muito mais do que a gente se arrumar no sábado e vir para a igreja. Eu amo vir para a igreja no sábado. Eu gosto de passar o dia na igreja no sábado. Às vezes a gente reclama que a gente tem muita atividade aqui, mas quando eu volto para casa à tarde, eu fico meio assim, parece que não é mais sábado, acabou o sábado, né? Alguns que passam o dia aqui na igreja, acho que já estão tão acostumados que é estranho quando a gente volta para casa no sábado. Mas é isso. E querer ir para o céu não é só se arrumar para vir à igreja no sábado. Mas, às vezes, até isso a gente precisa colocar esforço. Às vezes, a gente pensa que a hora que a gente chegar está bom. Às vezes, a gente pensa que se a gente vem e não se humilha diante de Deus, está bom. Se a gente fica na igreja sentado e não abre a boca para louvar, está bom. E aí a gente coloca dentro da nossa... A gente engana a nossa consciência dizendo, é isso, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu vim para a igreja no sábado. Mas eu não me humilhei perante o Senhor. Eu não pedi a bênção dEle. Eu apenas fiquei conferindo tudo que está chegando na minha mão. Não foi em Deus que eu coloquei a minha atenção. Eu coloquei a minha atenção nas mesmas coisas que eu coloco de domingo a sexta-feira. Essas coisas continuam, tirando a minha atenção até mesmo no sábado.
Às vezes a gente reclama muito com as crianças, com os adolescentes. Eu louvo a Deus que muitas pessoas têm procurado mudar. E dentro delas eu incluo crianças, adolescentes e jovens. Porque eu tenho visto muito mais gente adulto esquecendo o que está dentro do templo do que os próprios adolescentes. Nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Se eu não conseguir adorar a Deus no sábado, eu vou passar toda a eternidade adorando Ele todos os dias. Eu vou conseguir isso? Se eu não buscar a companhia dEle nos meus poucos dias de vida aqui na terra, eu vou conseguir passar a eternidade com Ele? Se é chato ficar do lado de Deus aqui, eu quero ir para o céu para quê? Porque eu vou passar a eternidade com Ele. Pois é, Deus conhece o meu coração. Ele conhece tanto. E em nome desse amor e desse respeito, Ele me dá o meu espaço. Ele não vai me levar para um lugar que eu não vou estar a gosto. Eu posso até dizer que eu quero ir, porque ficou automático. Quando eu era criança, que a gente tinha os programas dos jovens, quase toda entrevista que tinha, perguntava, qual é o seu sonho? Meu sonho é ir para o céu. Era automático, todo mundo respondia. Se alguém perguntava qual é o sonho era ir para o céu. Mas será que eu quero mesmo tudo isso? A gente não vai vencer a batalha final se a gente não vencer as pequenas batalhas do dia a dia. E não se engane, eu não quero me enganar também, que tudo vai ficar legal no último dia. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer as coisas de última hora, que a gente corre, dá um estresse danado, mas no final dá tudo certo. Eu já escutei meu esposo falar isso para mim. Ele se estressava muito, porque eu sempre deixei muitas coisas de última hora. E ele ficava muito estressado. E outro dia ele falou, tá bom, eu vou deixar para lá, eu sei que vai dar certo no final. No final você vai dar conta. Mas não vai ser assim no céu, não. Se a gente não vencer as batalhas do dia a dia, a gente não vai conseguir no último dia. Talvez vai ser duro demais a gente falar que a gente é de Jesus, a gente confirmar, a gente confessar que a gente é de Jesus, se a gente não viveu como se a gente fosse dele. Na batalha final, não vai ser a mesma coisa que a gente dizer para uma empresa que a gente foi fazer uma entrevista que a gente não pode trabalhar no sábado. Não vai ser a mesma coisa como falar para alguém que não come carne de porco porque a Bíblia diz que não é para comer. Mas eu como tudo mais que me mata. Não é a carne de porco que me mata, sozinha. Tem muito mais coisa que eu como, que bebo e que me mata. Não na mesma hora, mas me mata dia a dia. E mata não só o meu físico, não apenas me adoece, mas mata também a minha vida espiritual. Porque, mais uma vez, não nos enganemos. Os nossos sentidos é tudo o que a gente é. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente faz, tudo que a gente toca, forma quem nós somos. A nossa vida espiritual depende muito, sim, dos nossos 5 sentidos. A gente, às vezes, questiona muito e até discute com muitas pessoas que muita coisa não vai nos afetar. Afeta, sim. Se eu quiser, se eu não quiser, se eu acreditar, se eu não acreditar, afeta. Afeta a minha vida espiritual e vai me tirar do céu, sim. Não importa se eu concorde, não importa se eu não concorde. Você acredita no espírito de profecia? Às vezes, muitos adventistas nem acreditam. Antes de entrar nisso aqui, eu quero abrir um parêntese. Eu quero agradecer a disposição que o Departamento Jovem está tendo de nos dar a oportunidade de estudar o espírito de profecia. Eu não estaria lendo o livro que eu estou lendo se a cada 2 semanas nós não estivéssemos aqui no sábado à tarde estudando esse livro. Próximo sábado teremos um JA, onde vamos estar estudando os capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro História da Redenção. Bem, que pena
que a gente conta nos dedos, quem está aqui no sábado à tarde. O programa é chamado de programa jovem, mas é porque ele é preparado pelo departamento jovem. O programa é para a igreja, é para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os mais experientes. E eles têm preparado com muito carinho, e eles têm estudado, e eles têm vivido, e eles têm praticado, e eles estão fazendo muito esforço para levar esse estudo avante. E tem sido uma bênção. Nós temos usado tecnologia. Eu não sou muito de estar usando muita coisa no celular, mas eu aprendi a usar um aplicativo para responder as perguntas sobre os capítulos que nós estamos estudando. E a gente pode se envolver nisso. Sabe? Principalmente nós que temos filhos, se a gente não se envolver, o sábado é feito para descansar, sim. O sábado é feito para a gente descansar do nosso trabalho da semana. O sábado é feito para a gente descansar de carregar peso, de dirigir de madrugada, de limpar, de lavar. O sábado é feito para a gente descansar no Senhor. O sábado é feito para a gente adorar ao Senhor, para a gente estar na sua presença. E principalmente nós que temos filhos, se a gente não procurar e não se envolver e não estiver presente no que a igreja faz, quando os nossos filhos estiverem numa idade de decidir o que eles querem fazer, e eles mesmos pegarem a chave do carro para sair de casa, e eles mesmos escolherem para onde eles vão, dificilmente essa escolha vai ser para vir para a igreja. Porque eles viram a gente dormindo a tarde toda, eles viram a gente reclamando que o sábado é muito cansativo. Eles não viram a gente descansando no Senhor. Eles não viram a gente se alegrando no Senhor. Por que eles vão desejar isso? Eles não cresceram vendo isso. Pelo contrário, que sacrifício ir para a igreja, que sacrifício passar o dia na igreja. Se os nossos filhos não verem a gente curtir isso, eles também não vão querer curtir. Estamos aqui a cada 2 semanas. Esse sábado, não. Próximo sábado estaremos estudando História da Redenção, se alguém se interessar. É capítulo 21, 22, 23 e 24. Eu conheço muitas pessoas que hoje podem contar a vitória de ter os filhos na casa de Deus, porque trabalharam muito também na casa de Deus. Foram alvo até de críticas, muitas críticas. Mas eu reconheço e eu louvo ao Senhor, porque essas pessoas lutaram e trabalharam na casa de Deus. E hoje nós podemos ter muitos filhos nossos aqui, pela dedicação e pelo sacrifício dessa pessoa que passava o sábado aqui trabalhando. Bem, voltando para o espírito de profecia, se você não acredita, ou se você escolhe no que você quer acreditar, eu sou sincera em dizer que eu não tenho argumento para você. A conversa não vai continuar. Mas se você acredita, é diferente. Talvez a gente acredita, mas a gente não lê. Aí a gente fica recebendo só o que um fala, que o outro fala, e todo o restante a gente perde. Mas tem muita coisa lá que não está classificado na Wikipedia, no Google, ou em qualquer lugar que você vai fazer uma busca, como pecado. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de entrar no céu, eu falo. Tem muita coisa que foi deixada para ser cumprida nos últimos dias. Tem muita coisa que nem sequer a Bíblia fala que é pecado. Mas por isso Deus nos deu o espírito de profecia, para a gente estudar e para a gente abrir mais os olhos. O espírito de profecia é uma luz menor, que nos traz muitas coisas para os últimos dias e tem muitas revelações que Deus deixou para os últimos dias. E se eu fico pensando apenas que lá no passado a Bíblia não falou que aquilo era pecado, e que o espírito de profecia é apenas uma sugestão, é opcional, porque me faz bem, é opcional se eu quiser ter uma saúde melhor, é opcional se eu quiser ter um estilo de vida melhor. Eu sinto muito em dizer, eu não sei, pode até ser que eu esteja errada, eu não sou teóloga, eu nunca fiz teologia, eu nunca fiz nada nessa área. Mas, para mim, a minha opinião,
é que Deus revelou essas coisas para serem cumpridas nos últimos dias, sim. Não é opcional, não é sugestão. É o desejo de Deus. Apenas aquele que faz a minha vontade. Por isso ele deixou a vontade dele muito clara. Ele nos deu a Bíblia para um tempo, todo o tempo. A Bíblia é para todo o tempo. E para estes últimos dias, para esse tempo do fim, ele nos deu o espírito de profecia. E tem muita coisa lá que é recomendável fazer. E que eu tenho que fazer se eu quero ir para o céu. E não pensemos nós que porque a gente não leu, ou porque eu não acredito, ou porque ninguém nunca me falou, a gente vai ser desculpado no último dia. Não vai ser assim não, porque ele deixou os recursos para lutarmos contra o nosso eu. Mas por vontade própria, a gente foge deles. Eu já ouvi gente dizendo que não quer nem saber, nem procura ler, porque aí não precisa saber não vai saber o que precisa fazer. Você acredita numa coisa dessa? Não, se a gente não lê, a gente não sabe o que é para fazer. Aí você acha que está desculpado? Não está, não. Nós seremos provados no fogo, gente. É muito sério. Nós não vamos conseguir dizer não para a nossa própria vontade se a gente não consegue dizer não para um passatempo, para um desejo, para uma comida. A gente não vai conseguir dizer não para o que a gente precisa dizer se a gente não disser não para o tempo que a gente poderia usar para estudar a palavra de Deus e a gente usa com tantas outras coisas. Sabe, eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é o tema de hoje. Mas quando Deus diz não para uma comida, quando Deus diz não para uma bebida, é porque Ele sabe que isso é para a nossa salvação. E porque Ele sabe que lá no céu a gente vai ter coisa muito mais gostosa para comer. A gente vai ter comida para a vida eterna. A gente vai ter comida que vai nos dar a vida eterna. Quando Deus diz não para um entretenimento, é porque a diversão no céu vai ser muito melhor. Vai ser muito mais alegre e muito mais interessante. Se Ele não permite que a gente faça alguma viagem aqui, algum plano que a gente desejou tanto, sabe? No céu a gente vai conhecer planetas que ninguém aqui tem ideia de como é. E tem muita gente que vai continuar sem ter. Se Ele diz não para um trabalho, uma promoção, ou algum empreendimento que você desejou e sonhou tanto em ter, é porque lá nos céus, as mais altas aspirações serão realizadas. Como a gente já viu aqui, as maiores ambições serão satisfeitas. Quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, nossa, eu queria aquilo ali. Que burrice minha, querer tanto aquilo ali. Sabe? Você já pensou que a nossa murmuração aqui por algo que nós consideramos grande nos impeça de alcançar algo gigantesco no céu? A gente reclama tanto de coisa tão pequena aqui. E a gente tem que ter cuidado, porque por causa disso, a gente vai perder coisas grandiosas. Sabe? Lembremos do povo de Israel. Eles murmuraram tanto que não viram a terra prometida. Foi sacrifício, caminharam tanto, rejeitaram tanta coisa que podiam ter feito, ter se divertido. E, no final, nem assim adiantou. O maior motivo? Muita murmuração. Muita murmuração com respeito ao que Deus pedia, com respeito ao que Deus dava, com respeito às pessoas que Deus colocou no caminho para admoestá-los. Muita murmuração. Eles foram impedidos. É pecado murmurar? Eu não sei se é pecado reclamar. Nunca ouvi falar. Mas eles foram impedidos de entrar na terra prometida. A gente nunca está satisfeito com as coisas aqui, porque a gente não foi criado para as coisas aqui. A gente foi criado para coisa grande. A gente foi criado para o céu. Deus criou a gente para estar do lado dele. E nada que a gente compre aqui, nada que a gente faça, nenhum sonho que a gente realize aqui, vai preencher esse vazio que a gente tem. Se a gente não preencher com Jesus esse vazio, não vai fazer diferença. Porque tem muita gente que alcançou o sucesso, tem muita gente que alcançou a fama, tem muita gente que alcançou o dinheiro, que pode viver 200 anos e não gasta o dinheiro que tem, mas que continua com o mesmo vazio.
Tem gente que até com tudo isso tira a vida, porque não tem graça. Não tem mais graça o dinheiro, a fama, o sucesso. E tiram a vida dele. Sabe por quê? Porque esse espaço lá não foi preenchido com Jesus. Infelizmente, ninguém chegou até eles antes. Se a gente passar a pensar mais no céu, a gente vai também pensar menos que a gente é tão miserável aqui. Ao buscarmos Jesus e conhecê-lo, as coisas mais simples desta terra já causarão em nós um grande contentamento. Sabe? A gente vai poder ouvir Deus atendendo as nossas necessidades, a gente vai poder ver Deus realizando até capricho, se a gente abrir o olho para isso. Se a gente abrir o olho para enxergar as belezas e o amor de Deus. Sabia que Deus responde capricho? Uma vontadezinha que você tem de uma coisa que você não precisa, mas você queria ver, você queria fazer, você queria realizar. Deus responde. Já ouvi história de pessoas que tiveram caprichos atendidos. E é lindo, é lindo. Parece até coisa de filme, mas é lindo ver Deus atendendo e respondendo os nossos caprichos. Mas se a gente não desenvolver esse amor por Ele, a gente não vai conseguir chegar no céu. Mas colocar Jesus aqui dentro desse vazio, desse espaço que é para Ele, apesar de que foi feito para Ele, não é tarefa fácil. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Ficar esperando essa vontade aparecer do dia para a noite, acredite, vai nos levar para mais distante. É ao nos alimentarmos de tudo mais que Jesus nos dá, que vai fazer esse nosso vazio ser preenchido. Nossa, quando a gente tem um sonho, a gente luta por ele, né? Quando a gente tem um objetivo, mesmo que a gente não tenha o recurso, mas a gente conhece o caminho de adquirir esse recurso, a gente corre atrás. A gente não tem o dinheiro para uma viagem de férias, mas a gente sabe que existe um caminho. Qual é o caminho? É trabalhar, talvez um servicinho extra que apareça. Eu já tenho o meu orçamento comprometido, mas se eu trabalhar um pouquinho mais, esse extra vai me garantir a viagem de férias. E a gente passa tanto tempo sonhando com uma viagem de férias, aqui a gente chama as férias de verão, a gente sonha tanto com elas. Eu cresci perto de praia, então quando chega o verão eu quero estar na praia. E a gente sabe o caminho para conseguir os recursos para chegar lá. Se a gente quer uma casa, mas não está sobrando para comprar a casa, a gente sabe o caminho. A gente faz uma coisinha extra, a gente pega um empréstimo. A gente corre atrás do recurso, porque a gente sabe o caminho que vai dar esse recurso para a gente. O céu também é assim. Eu posso não ter o recurso, porque eu vivo nesse mundo. Eu não tenho o recurso, mas eu sei o caminho que vai me dar esse recurso. Eu sei o caminho que vai me ajudar a conseguir os recursos para chegar lá. Deus deu a sua palavra. Deus deu o espírito de profecia. Deus deu o Espírito Santo. Deus nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Se não for por Ele, eu não chego lá. Então, fazer aquele trabalho extra vai me custar um cansaço a mais. Eu faço sem ter muita vontade, mas eu faço porque eu quero atingir o meu objetivo. Andar por esse caminho também vai me custar um trabalho a mais, não vem no meu coração naturalmente buscar a Deus, mas eu quero estar lá. E eu sei o caminho de adquirir esses recursos. Então a gente tem que buscar, e Jesus vai encher o nosso ser com o Espírito Santo. E a gente vai chegar lá. A gente tem que fazer o certo, porque é certo. A gente não vai fazer o certo porque a gente quer fazer o certo. A gente tem que fazer porque a gente vai fazer porque tem que fazer. Se quisermos moldar o nosso caráter para alcançar o céu.
A gente não tem que ficar olhando para quem está do nosso lado e analisando se ele já atingiu tal nível ou não, porque Jesus não está preocupado com o nível de quem está do seu lado. Jesus está preocupado com o seu nível. Jesus está preocupado com a sua busca, com o seu interesse de melhorar. Ele olha para nós individualmente, ele olha para cada um de nós como se não existisse mais ninguém nessa terra. Ele olha para mim como se não tivesse mais ninguém aqui. Ele olha para você como se você fosse o único na terra. Cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós tem uma história, não é a mesma coisa para todo mundo. Cada um de nós foi educado de forma diferente, viveu experiências diferentes, cresceu de forma diferente, foi educado de forma diferente. Cada um de nós vai ter um caminho, mas vai ter um caminho. Vai ser um caminho diferente. Temos que tomar atitudes diferentes. Mas cada um de nós temos o caminho para atingir esse recurso. Você só precisa mostrar para Jesus que você quer lutar contra você mesmo. Você só precisa mostrar para Jesus que você... Ser sincero. Não tenho vontade, não quero. Quero dormir até mais tarde. Tenho preguiça de levantar mais cedo para ler a Bíblia. Confesso, tenho mesmo. Tenho mesmo. Muitas vezes me levanto apenas com o tempo de vestir a roupa e sair correndo. Somente para ver que meu dia vai ser todo atropelado, que não vai dar tempo mesmo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Sabe, a vida na terra é o princípio da vida do céu. Não são minhas palavras, são palavras inspiradas. A vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação na terra é a iniciação dos princípios do céu. E o trabalho aqui é o preparo para o trabalho lá. O que hoje somos no caráter e serviço santo é o prenúncio certo do que seremos. Existem condições para receber o Espírito Santo. Jesus dá de graça. Não tenho que pagar. Não tenho que trabalhar de madrugada para receber. Mas existem condições. Essas condições dariam outro sermão. Então, eu vou deixar aqui a sugestão de você ler a Bíblia, de você ler o Espírito de Profecia. Lá tem tudo o que a gente precisa para receber o Espírito Santo. Fora outras literaturas que nós temos de pessoas inspiradas e dedicadas no trabalho de Deus. Temos literaturas de servos do Senhor que mostram como eles já fizeram isso e nos ajudam a fazer também. Então, queridos, não criemos condições para nos desculparmos. Criemos condições para estar lá. Jesus um dia falou que o povo sofre por falta de conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. Ele deixa de sofrer porque ele não conhece? Se eu não conheço, eu não preciso fazer. E eu vou deixar de sofrer? Não, eu sofro. Mesmo se eu não busquei o conhecimento, eu sofro. Então, por que não buscar o conhecimento? Então, por que não parar de sofrer? Procuremos saber qual é a vontade de Deus. O que é pecado, a gente já sabe, está nos 10 mandamentos. Até o mundo criou os 7 pecados capitais. Quem não é adventista também sabe o que é pecado. É muito claro. É muito fácil. Mas muita coisa que é a vontade de Deus. Não é pecado, não chamamos de pecado. Nós somos a imagem do que contemplamos, nós somos influenciados pelo que ou por quem nós seguimos. Enganoso é, sim, o nosso coração. Portanto, precisamos encher nosso coração e a nossa mente de conhecimento de Deus, de conhecimento inspirado por Deus. Não temos mais tempo de esperar sentir vontade. Não há mais tempo para isso. Já foi. Já vivemos muito. Eu tive mais de 40 anos para sentir vontade. Alguns já sabem a minha idade, mas nem se você não sabe, não precisa. Eu tenho mais de 40 anos. E passei esse tempo todo esperando sentir vontade. Não tenho mais tempo para isso. Se foi. Uma vez eu abri os olhos e pensei, uau.
Não sou mais adolescente, não sou mais jovem. Eu ficava esperando sentir vontade. Eu não tenho mais tempo para esperar sentir vontade. Eu tenho que buscar a Jesus. Nós fomos sequestrados, mas também fomos resgatados. Lutemos pela nossa cura. Peça como o salmista, no Salmo 24, verso 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me. Pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti todo o tempo. E Jesus responde em Salmos 32. Eu o instruirei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e eu cuidarei de você. A gente pode querer mais do que isso? O próprio Jesus quer nos instruir. O próprio Jesus quer nos mostrar o caminho. Ele quer nos aconselhar e Ele quer cuidar de nós. O que mais eu posso pedir? Bem, com essa história eu termino. Dia 5 de junho de 2002, em Salt Lake City, Elizabeth tinha apenas 14 anos de idade. Ela foi sequestrada do seu próprio quarto. Ed Smart, seu pai, foi à televisão na mesma manhã, implorando ao sequestrador que devolvesse sua filha. Ela foi encontrada 9 meses mais tarde, em 12 de março de 2003, a 28 quilômetros de sua casa. Durante esses 9 meses de provação, todos estavam orando e esperando o dia do retorno de Elizabeth. Ela foi resgatada porque alguém reconheceu o retrato falado do sequestrador, Brian Mitchell. No dia que Elizabeth foi encontrada, os comerciantes da cidade não colocaram as propagandas dos seus produtos nos cartazes e nos outdoors. Todo mundo podia ler, em todos os lugares. Elizabeth, bem-vinda ao lar. Por ocasião da libertação de Elizabeth, um repórter pediu ao pai dela para descrever o momento em que ele soube que a sua filha estava viva. Ele disse que ele estava no carro da polícia, com Elizabeth em seus braços. Então ele telefonou para a esposa. E soluçando, ele disse: "Você não vai acreditar. Elizabeth está viva e está aqui, em meus braços." Imagine. Em vez de dizer Elizabeth, diga seu nome. Projete essa cena para o futuro. Imagine Jesus dizendo: "Você não vai acreditar. Clarice está viva e está aqui em meus braços." Coloque o seu nome aí. Sabe? Imagine Jesus dizendo isso ao Pai. Você não vai acreditar. Ela está viva, ele está vivo e está aqui em meus braços. Sim, estamos indo para casa. Repita todos os dias. Sim, estamos indo para o lar. Nós já fomos resgatados. Estamos indo para o lar. Quando chegarmos lá, vamos pisar ruas de ouro. Vamos avistar rios de cristal. Vamos ter em nossas mãos flores que nunca mais murcharão. Tudo será muito grandioso. Vamos rever nossos amados que já descansam no Senhor. Vamos conhecer os heróis da fé. Mas nada será como ver a Cristo. Pois nunca alguém tanto me amou. Nunca alguém tanto me esperou. Enquanto o quarteto canta, pense no céu. Sinta-se nos braços de Jesus dizendo: sim, ela está viva e está em meus braços, estamos indo para o lar. Você não precisa levantar, não precisa vir aqui na frente. Mas sinta-se abraçado por Jesus. E imagine que você já está indo para o lar.
Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei quando eu pisar ruas de ouro e avistar o rio de cristal. Tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou. mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar E vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. vai me mostrar As marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Quando eu olhar prados tão verdes, flores que não jamais murcharão. Quando encontrar anjos com enchendo a com sons de louvor, vou encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés que lá já estão, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. vai me encontrar E vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. vai me mostrar As marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou. Fiquemos de pé e oremos a Deus. Obrigada, Senhor, porque já me deste o caminho e os recursos. Agora também me dá a disposição. Coloca em mim também a vontade. E coloca em mim também o efetuar. Sozinha vai ser impossível. Fica conosco o restante desse sábado. Nos ajuda a descansar em Ti. Nos ajuda a nos sentirmos abraçados por Ti. Que possamos cada dia das nossas vidas repetir a frase, para com que isso enchamos o nosso coração de vontade. Sim, ela está em meus braços. Sim, ele está em meus braços. Estamos indo para casa. Que cada dia seja uma viagem de volta para casa. Porque o céu pode começar aqui. Pedimos e agradecemos todas as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.